O Moraes parece que estava ansioso para saber o que tinha nessa delação, né? Ele estava muito curioso, porque ele é um amigo do Vorcaro. O Vorcaro pagou 80 milhões para ficar amigo do Alexandre de Moraes, como vocês sabem. O que os Estados Unidos está tentando fazer? Criar algumas bases burocráticas, normativas e institucionais dentro dos Estados Unidos para possíveis intervenções no Brasil, dentro de uma legitimidade de um apoio norte-americano, da população norte-americana. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. E o Web cobra promessa de renúncia de Ciro Nogueira após buscas da PF. É isso mesmo. Recentemente questionado pela imprensa, o senador Nogueira garantiu que se algo espúrio contra ele aparecesse, renunciaria ao mandato de senador. Enfático, ele garantiu que não teria mais coragem de olhar para o povo de sua terra, caso seu nome fosse envolvido em algum esquema ilícito. Pois bem, com a descoberta de que ele recebia mesada de Daniel Vorcaro e o seu envolvimento com o banqueiro, chegou a hora de cobrar o cumprimento da tal promessa. Veja o vídeo. Conheço todos os grandes empresários desse país. Sou convidado para jantares, para palestras, para encontros. Agora, o CPF dele é um, o meu é outro. O que vai nortear a minha trajetória de vida é a minha história. E pode ter toda certeza que o povo do Piauí, se surgir algum dia na vida, alguma denúncia que seja comprovada contra o senador Ciro, eu renuncio ao meu mandato. Eu jamais vou voltar ao meu estado, olhar o povo da minha terra de olho no olho, se eu não tiver a autoridade e a confiança. PF vê falta de empenho em Vorcaro e faz inusitado pedido a Mendonça. É isso mesmo. A Polícia Federal pediu ao ministro do STF, André Mendonça, para que Daniel Vorcaro volte para a Penitenciária Federal. A PF alega falta de empenho e demora na delação iniciada em março. O banqueiro tinha sido transferido para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, para fechar a possível colaboração. A proposta de delação premiada foi finalizada nesta terça-feira 5. Entretanto, a PF e a PGR negaram o conteúdo prévio da colaboração, alegando ser insuficiente. O conteúdo apresentado, segundo as regras, deve oferecer informações verdadeiras e verificáveis, capazes de contribuir concretamente para o avanço das investigações. Não basta, por exemplo, fornecer apenas relatos genéricos. A lei sobre esse instrumento prevê uma série de possíveis recompensas jurídicas, que variam conforme o grau de utilidade da colaboração. Entre elas, a possibilidade de redução de pena, de substituição dela por medidas restritivas de direitos ou, em casos mais extremos, até perdão judicial. O plano do Daniel Vorcaro não deu certo, mas mesmo assim tinha gente que não dormiu bem naquele dia que foi publicado que ele fez uma delação. E eu vou te explicar. O André Mendonça foi muito claro que ele não aceitaria delação que fosse seletiva, delação que protegesse algumas autoridades e entregasse apenas os menores no esquema. E foi exatamente isso que o Daniel Vorcaro tentou fazer, mas, como eu disse, não deu certo. Só serviu para mostrar quem realmente está preocupado com essa delação. Eu vou te falar. Vamos lá. Primeiro, quero te mostrar isso aqui. Mendonça diz aliados ver delação seletiva de Vorcaro. A delação que o Vorcaro tentou entregar essa semana, que foi rejeitada, e foi rejeitada realmente porque ela estava protegendo algumas autoridades. Então essa delação, ele entregou apenas algumas pessoas ali e não respondeu as principais perguntas. Não respondeu o que era que o Moraes ficou de bloquear, por que o Moraes viajava no jatinho dele e várias outras informações que não foram relatadas, né? Aí o Mendonça ainda tem baixa expectativa sobre delação premiada de Vorcaro. O que o Mendonça está falando? Olha, se o Vorcaro não entregar tudo, ele não vai ter o benefício da delação, ou seja, ele vai passar o resto da vida preso. Dito isso, quem é que ficou mais preocupado? Justamente no dia que a delação foi, que a imprensa publicou que ele havia entregado uma delação. Vamos olhar aqui quem ficou preocupado? Ministro do TSE, aliado de Moraes, se reúne com o advogado de Vorcaro e ouve sobre delação. Veja a foto.
Floriano Marcos admite o encontro e diz ter ouvido Juca sobre a entrega da delação, mas que a conversa sobre o tema foi superficial e não fez perguntas. Advogado de Vorcaro diz que é uma leviandade achar que ele e o ministro trataram sobre delação. Olha que curioso, presta atenção. No dia que a delação sai, o Moraes parece que estava ansioso para saber o que tinha nessa delação. Ele estava muito curioso, porque ele é um amigo do Vorcaro. O Vorcaro pagou 80 milhões para ficar amigo do Alexandre de Moraes, como vocês sabem. E aí a gente tem essa informação aqui que um dos ministros do TSE, que é o mais próximo do Alexandre de Moraes, correu para ter informações do que tinha na delação. O advogado de Daniel Vorcaro, o Juca, apresentou à Polícia Federal a proposta de delação do seu cliente. E na manhã seguinte, se encontrou com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Floriano Marques. Mas sabe o que é mais curioso nessa história? Floriano é um dos principais aliados do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O Estadão flagrou o encontro dos dois na manhã desta quarta-feira num famoso hotel aqui em Brasília, e também conversou com o ministro, que admitiu ter conversado sim sobre delação. Mas, segundo o ministro, foi uma conversa superficial e ele não fez nenhum tipo de pergunta. Uma das principais dúvidas que pairam sobre a delação de Vorcaro é quais informações adicionais ele apresentará à Polícia Federal que não estão expostas ali no seu celular, que já foi completamente devassado pelos investigadores. Existe uma expectativa enorme de que ele esclareça, forneça mais detalhes sobre qual é a relação dele com os ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes, cuja esposa, Viviane Barça de Moraes, assinou um contrato milionário com o Master. É por esses motivos que o encontro de Juca, advogado de Vorcaro, com um grande aliado do ministro, Alexandre de Moraes, levanta dúvidas. O que foi tratado e qual que é o teor dessa conversa. Para entender por completo... Então é curioso como que no dia que a delação é publicada, um juiz do TSE, próximo a Moraes, corre para sentar e conversar com o advogado Vorcaro, para saber se, olha, conseguiu bloquear lá as informações do Moraes, conseguiu bloquear, porque essa é a informação que o Brasil quer saber, o que o Moraes ficou de bloquear para o Vorcaro. Então o Vorcaro está achando que vai enganar o André Mendonça e não vai. O André Mendonça não vai aceitar uma delação que não tenha tudo. Aí, hoje acontece uma busca e apreensão, aliás, 10 buscas e apreensões. É uma mensagem que o André Mendonça está falando, olha, eu tenho informações, eu tenho provas, se você não falar o que a gente já sabe, se você não falar mais do que a gente sabe, não vai ter benefício de delação. Aí hoje foi primo do Vorcaro, que tentou fugir com um carrinho de golfe em janeiro, o Ciro Nogueira, senador, que supostamente estaria recebendo mesada, é o André Mendonça falando, olha, para de achar que nós somos bobos, ou você entrega tudo e fala tudo, ou você não vai ter nenhum benefício da delação, e como você sabe, com o montante que você roubou, é o resto da vida na cadeia. Eu tô achando ótimo esse povo subestimar. Esse pessoal está subestimando o André Mendonça. O André Mendonça já teve acesso, a Polícia Federal teve acesso a algumas informações, os outros celulares estão sendo desbloqueados. Então não adianta achar que vai conseguir se safar dessa sem falar exatamente qual era o relacionamento com o Dias Toffoli, com o Gilmar Mendes, com o Alexandre de Moraes, com o Paulo Gonet, com o diretor da Polícia Federal. Por que o diretor da Polícia Federal estava tomando uísque com Vorcaro em Londres? Por que ele estava pagando viagem para o diretor da Polícia Federal? Não haverá delação sem essas informações. E o André Mendonça já deixou isso muito claro. E o Sam também trouxe mais detalhes sobre essa questão aí da Lei Magnitsky, de tudo que vai ser tratado. Eu queria ficar nesse assunto da justiça, da Suprema Corte brasileira, que ficou bastante em evidência. O governo dos Estados Unidos, não só Trump, não só Marco Rubio, não só Scott Bessent, muita gente ali falou sobre, deu diversas falas sobre integrantes da Suprema Corte brasileira, e não só sobre esse assunto, mas também tem a questão das Big Techs, por exemplo, que é desses outros assuntos bastante sensíveis, né, professor? E de fato o que acontece é que o Brasil ele tem se desenvolvido muito institucionalmente falando, o que nos permite hoje afirmar que nós somos um Estado muito forte, né? E o que acontece é que quando você, como Estados Unidos, nos colocando no lugar dos Estados Unidos, nós precisamos ter algum mecanismo de interferência em alguns estados fortes não são o melhor recurso. Então, quando a gente percebe todos esses pontos
de tentativas de interferência norte-americana direto dentro do Brasil, como a questão dos ministros, como o enquadramento também do crime organizado como um grupo terrorista estrangeiro. A gente percebe os Estados Unidos tentando abrir espaço para intervenções. E essas intervenções, elas são realizadas dentro de um contexto que a gente chama de securitização, é quando você consegue legitimar ações que num cenário normal não seriam legítimas. Trocando miúdos e resumindo, o que os Estados Unidos está tentando fazer? Criar algumas bases burocráticas, normativas e institucionais dentro dos Estados Unidos para possíveis intervenções no Brasil, dentro de uma legitimidade de um apoio norte-americano, da população norte-americana. Então, por exemplo, se ele conseguir enquadrar os nossos grupos organizados dentro de uma ideia de grupos terroristas estrangeiros, ele pode tomar algumas decisões sem aprovação direta do Capitólio e da Justiça norte-americana e a aprovação do povo americano em relação a ações dentro do Brasil. Então ele tem buscado abertura em relação ao crime organizado, em relação ao PIX, em relação aos ministros. Então a gente vê realmente que são tentativas de abertura dentro de um Estado forte que o Brasil se tornou nas últimas décadas. A gente viu um processo, ou um fim disso, dessa coisa toda do terrorismo, com a Venezuela no começo do ano, com a retirada, a captura, o sequestro, tem diversas palavras talvez que possam ser utilizadas, de Nicolás Maduro. Foi levado aos Estados Unidos, vai ser julgado lá por todos os crimes, inclusive quem participa dessa operação é o DEA, né, que é esse Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. E nessa ocasião, professor, o Capitólio depois vem para discutir isso, né? Que eu acho que é um pouco do que você levantou. Exatamente. Aí, né? Exatamente. Quando você consegue, no caso da Venezuela, você securitizou o problema da Venezuela, né? Principal fonte de entrada de narcotráfico, de envio, de fornecimento de narcotráfico aos Estados Unidos. Quando você securitiza o tema, você consegue tomar ações sem necessariamente passar por uma autorização prévia, uma legitimação. Perfeito. E basicamente o que os Estados Unidos tentam fazer com o Brasil é tentar criar essas brechas para esse tipo de postura também. Perfeito. E antes de chamar mais um elemento para essa conversa, pegando esse finalzinho da sua resposta, isso também tem a ver com o presidente Donald Trump sendo esse presidente que quer retomar uma hegemonia, ou quer mostrar, pelo menos para principalmente China e Rússia, que calma lá, vocês estão crescendo aí, a gente deixou vocês crescerem muito rapidamente, mas a gente também segue no jogo? Sim, é bem isso, Natália. Não é a primeira vez, vale colocar, né, que a gente visualiza os Estados Unidos tendo essa hegemonia ameaçada, né, tendo a sua transição de poder, ou tentando haver por parte de outras nações uma transição de poder. O Obama, a gente viu isso muito ali em 2008 também, mas a postura, logicamente, são presidentes diferentes, né? O Obama, ele estendeu a hegemonia norte-americana buscando multilateralismo. O que os Estados Unidos têm feito é o contrário. Se você for olhar até a forma que ele realizou o tarifaço, você percebe que ele tenta tirar o multilateralismo e tentar um caminho de bilateralismo, que é uma estratégia que eles utilizaram na Ásia no início da década de 90. Já que eu não tenho voz dentro do multilateralismo para manter minha hegemonia, vamos criar um empecilho para que as negociações sejam bilaterais e eu tenha uma cartada maior de negociação. Então, sim, é uma tentativa, uma busca de puxar. E alguns analistas, inclusive, têm falado sobre isso, que se a gente olhar esse espectro das ações do Trump de uma forma conjunta, né, prisão do Maduro, tarifaço, inserção no Oriente Médio, a gente percebe, e podemos concluir, lógico, sem uma certeza formal, já que não houve um pronunciamento acerca disso, nós podemos perceber que é justamente os Estados Unidos buscando as suas fontes de poder e de política hegemônica, tentando trazer de volta, né, a mão da política global e constranger justamente a China e a Rússia de uma forma indireta, já que hoje ele não pode fazer isso diretamente. Perfeito. A gente vai continuar. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!